Bom dia, irmãos. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Vamos fazer a leitura. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vamos orar? Senhor Deus Altíssimo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor, para meditar na tua palavra, Senhor. Peço, Senhor, que seja abençoando, que todo o intuito aqui, Senhor, seja glorificar o teu grandioso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, irmãos, inicialmente, quando eu vi a escala, que ia ser dia 18, eu pensei que era por pregar rápido, que os irmãos queriam ver a final da Copa. Mas como o Brasil perdeu, né? Então, mas seguindo nessa mesma linha de raciocínio em relação à Copa, nós vemos que muitas pessoas acompanham os jogos. Elas torcem ardentemente, se alegram, até choram. Muitos viajaram para assistir os jogos ou até param de fazer algumas coisas para assistir mesmo pela televisão, celular. Assistem os jogos dos seus países ou até todos os jogos. Nessas coisas, nós vemos uma dedicação e um esforço por parte das pessoas. Mas maior é o esforço daqueles que estão jogando, os atletas, jogadores. Eles entram no campo, antes disso eles treinam, se esforçam, repetem e repetem as mesmas coisas para ficarem melhores. E em campo eles jogam, se esforçam, suam, e nessas coisas nós também vemos uma dedicação e um esforço, muito além de muitas outras pessoas. E quanto a nós? Certamente nós temos algum hobby, alguma coisa que nos agrada, algo que nós desprendemos tempo e energia necessária para estar com aquilo. Isso é ruim? Não. As pessoas que assistem os jogos, os jogadores, que eles fazem é ruim? Também não. A questão é que Deus deve ser mais importante. Então, se olhamos para as nossas vidas, tem algo que nós nos empenhamos mais do que a Deus? Tem algo que nós nos dedicamos mais do que a Deus? Tem algo que ocupa mais o nosso tempo? Algo que ocupa mais a nossa energia? Algo que nós nos esforçamos e suamos mais por isso do que por Deus? São perguntas que devemos fazer a nós. Paulo aqui, ele usa dois verbos, correr e lutar. E neles vamos meditar um pouco. Quanto ao correr, nós vemos que consiste em partir de um ponto até outro. O mesmo pode ser usado para andar, só que correr, nós vamos mais rápido, nós nos esforçamos mais, exige mais esforço e também cansa mais. Paulo não diz que aquele que leva o prêmio, esse anda. Só um leva o prêmio e certamente é o mais rápido, aquele que se esforça mais e se dedica mais. E para correr, envolve nos deslocarmos de um ponto para o outro mais próximo da linha de chegada. Isso envolve uma progressão. Nós vemos alguém progredindo de um ponto ao outro. E para isso,
espiritualmente falando, nós temos que ler a Bíblia, orar, pensar nas coisas que são de cima, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, sermos pacíficos, longânimos, benignos, bondosos, mansos, cheios de fé, sendo luz e sal neste mundo, e muitas outras características que devemos nos empenhar, nos esforçar e constantemente. Todas essas coisas se resumem em pisar onde Jesus Cristo pisou. Ele é nosso maior exemplo de como correr, de como agir. E assim como todo aquele atleta que corre a fim de alcançar esse prêmio, muito maior deve ser o nosso esforço. Mas por que nós deveríamos correr se o prêmio já nos está garantido? Então, aqui questiono os irmãos. Se nós já somos salvos por Jesus Cristo, nós podemos andar relaxados? A resposta é não. Por quê? Porque fomos comprados por bom preço. Devemos glorificar a Deus os nossos corpos e espíritos, os quais pertencem a Deus, em 1 Coríntios 6:20. Devemos nos aperfeiçoar, progredir cada vez mais a fim de agradar o nosso Deus, a alguém que nos comprou por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, a fim de fazer a tua vontade e agradá-lo. Devemos buscar esse aperfeiçoamento, porque podemos olhar novamente para as nossas vidas e questionarmos se cumprimos a vontade de Deus perfeitamente. A resposta também é não, não cumprimos, mas deveríamos, certo? E para isso é necessário o esforço, dedicação, realmente suar, demonstrando uma dedicação da nossa parte, muito maior do que aqueles que correm no estádio. Quanto ao lutar consiste em um combate, enfrentar alguém ou algo e com o propósito de vencer. Em uma luta, nós temos duas pessoas se enfrentando, mas no nosso caso, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E aquele que entra num ringue, ele entra para vencer, certo? E da mesma maneira nós devemos entrar, lutar, combater com esse propósito, vencer. Para isso, além de todo o esforço necessário para ganhar, toda a dedicação, treinamento, é necessário também se abster. Nós já vimos e sabemos o que é necessário, o que nós devemos fazer para progredir na nossa vida espiritual. Mas quantas são as coisas que aparecem no nosso caminho que nos impedem? E disso nós devemos nos abster, rejeitar. Podemos pensar em um objetivo, algo que nós queremos alcançar na nossa vida. E quantas vezes uma distração, seja ela qual for, nos impediu de fazer o que sabemos que devemos fazer. E sem essa distração, há quanto tempo atrás nós já não teríamos feito? Os homens, eles de tudo se abstêm para conseguir uma coroa corruptível de pequeno valor ou até sem valor nenhum. Mas e nós? Diante de uma coroa incorruptível, de valor imensurável, perfeita e sublime, nós de tudo temos nos rejeitado. Quando entramos em uma luta, espiritualmente falando, nós temos que entrar para vencer. E não somente ficar desviando de golpes o quanto aguentarmos. O inimigo não vai parar e não vai tirar uma pausa de tentar nos infligir danos.
nós devemos bater de volta. E Deus nos concedeu uma espada como parte da armadura, que deve ser afiada constantemente. Ela não deve ser usada como um instrumento somente de defesa, já que para isso Deus nos concedeu um escudo, mas deve ser usada para atacar e nos empenharmos em mortificar os nossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a biconcupiscência e a avareza, em Colossenses 3:5. Instrumentos usados pelo inimigo que devem ser mortificados, devem ter sua vitalidade extinguida, mortos. E para isso, a fim de mortificar, matar, é necessário um ataque da nossa parte. Senão eles sempre virão contra nós a todo instante. E aí não há vitória. De todas essas coisas, como Paulo diz no versículo 26, pois assim corram, não com a coisa incerta, assim combatam, não combatendo lá, nós não vivemos por uma incerteza, por algo que não existe. Nós não corremos a fim de ficarmos, a ponto de ficarmos exaustos e com as pernas doloridas, para na linha de chegada ela estar sem nada. Nós não combatemos nosso inimigo e ficamos cheios de hematomas a fim de sair de mãos vazias. De todas as certezas que nós devemos ter, a certeza absoluta é de que Deus nos criou e mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Agora se assenta à destra de Deus e ele retornará em breve. São certezas absolutas que devem nos acompanhar. E a coroa da justiça, que está guardada pelo nosso Senhor, e a vitória que a fé em Jesus Cristo nos garante, elas são certezas que não devem ser usadas como argumentos para termos uma vida relaxada. O prêmio já nos está garantido, a vitória já é certa. Isso deve fazer com que nós andemos de qualquer forma, andemos relaxados? Com certeza não. Senão Paulo não diria no versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Qual seria a necessidade de tomar essas atitudes em relação ao nosso corpo, se não fosse necessário um esforço a fim de estar de acordo com a vontade de Deus? Paulo diz que faz todas essas coisas a fim de, para que pregando aos outros, que mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Como ele pode pregar, nós podemos pregar a vontade de Deus e não a vivermos? Sim, somos reprovados. É necessário um esforço da nossa parte e gastando toda a nossa energia, toda a nossa capacidade a fim de fazer a vontade de Deus. Sendo necessário subjugar o nosso corpo e o reduzir à servidão para pisar onde Cristo pisava. Irmãos, nós vemos as pessoas do mundo se dedicando de forma imensa em relação aos seus objetivos, em relação a qualquer coisa que for. Elas, como vimos, se dedicam por uma coroa corruptível. Nós não devemos nos dedicar por essas coisas. Muito mais importa uma coroa incorruptível e por ela devemos nos esforçar muito mais do que as pessoas deste mundo. E Deus abençoe a sua palavra.